Se você busca inspiração e lições valiosas de um dos homens que foi um dos maiores empresários do Brasil, talvez um dos maiores empresários de varejo do mundo, este livro, determinado, ambicioso, polêmico, Abílio Diniz, por Cristiane Corrêa, que é a mesma autora do livro Sonho Grande. Esse é uma leitura obrigatória e você não pode deixar de ler. Aqui fala um pouco sobre a trajetória do empresário Abílio Diniz, fala um pouco de tudo, uma parte do que se tornou público, mas a gente acaba não aprofundando no assunto. Ele fala bem aprofundado sobre as questões no período em que da venda do Pão de Açúcar para a empresa francesa Casino. O livro revela uma visão do homem por trás do Pão de Açúcar. Ele revela conflitos, questões familiares, os conflitos familiares que estiveram presentes durante muito tempo nessa trajetória, né? Ele estando à frente do grupo Pão de Açúcar, e revela as conquistas, revela desafios, revela as controvérsias ao longo de décadas. O Abílio Diniz, o empresário Abílio Diniz, faleceu no começo desse ano, em fevereiro de 2024, por conta de uma insuficiência respiratória, segundo a imprensa, por conta de uma pneumonite. Ele faleceu aos 87 anos, mas o que a gente lembra dele, que acompanhava um pouco, era um homem com muita saúde. Começou a trabalhar muito cedo com o pai, no negócio da família, e na década de 90 ele estava à frente do Pão de Açúcar, e que se tornou depois o GPA, o Grupo Pão de Açúcar. Depois teve suas ações listadas em bolsa, depois ele esteve... o livro também menciona sobre... Aliás, ele dá detalhes sobre aquela questão que se tornou pública da venda, as discussões, a entrega do controle acionário, do controle da empresa para o grupo francês, toda essa questão que não foi simples, que foi um momento muito difícil, que teve ações da justiça para lá, ações da justiça para cá. Então, ele enfrentou muitos desafios. É uma história vitoriosa, mas que ele enfrentou muitos desafios. Caminhos e Escolhas. É um livro de 2004, que ele falava um pouco mais, não a parte empresarial, chamava Caminhos e Escolhas, falava um pouco mais sobre os esportes, ele como cidadão, como pessoa, como pai. E eu lembro de ter lido esse livro, mas o que de fato me marcou, eu gostei muito de ter lido, é claro, mas o fato de me marcou é que ele estava ali disposto, era um livro que ia te incentivar para quem gostaria de começar uma nova atividade, cuidar um pouco mais da saúde. Ele era alguém que cuidava muito da saúde e estava sempre praticando, e praticou muitos esportes. Não só ele, os filhos também eram adeptos de praticar muitos esportes. Mas esse livro aqui, ele fala um pouco mais da parte empresarial, de conflitos, de dificuldades que eles tiveram. Abílio Diniz era apaixonado por esportes, ele praticou diversos esportes. Eu lembro de ter lido um outro livro dele. O livro falava um pouco mais sobre os esportes, como ele dedicava a rotina dele sobre esportes. Eu lembro que no final, no finalzinho do livro, nas últimas páginas, tinha algumas planilhas de orientação para quem gostaria de começar a correr. Se você nunca correu, tinha algumas planilhas que ajudavam a começar a fazer os primeiros treinos, e daí tinha uma sequência para quem fosse dando continuidade. E por que eu estou contando para vocês sobre livros hoje? Primeiro, porque é uma forma de aprender, de estar mais perto, de conhecer um pouco mais uma pessoa, no caso de biografia, que eu gosto bastante de ler, inclusive.
Mas é uma forma de aprender um pouco mais, é uma forma de estar mais perto, é uma forma de ver como pensa, dependendo do autor, é uma forma de como ele coloca um determinado assunto. E é uma forma de aprender, de evoluir, porque eu gosto muito. Tenho lido mais recentemente um pouco mais. Ao longo da sua vida, o livro fala que ele encarava todas as dificuldades com a mesma determinação, tanto nas crises econômicas como nos problemas de gestão e principalmente no período, no ano de 1989, que foi o período do sequestro. Esse eu lembro assim claramente porque essa parte me marcou bastante, porque meu pai trabalhava aqui em São Paulo, eu era criança ainda, né? E nasci em 81. E meu pai trabalhava aqui em São Paulo, um faxineiro de uma indústria. E eu lembro que meu pai acompanhou tudo pela TV, eu lembro que quando ele chegou lá, ele ainda voltou em 89, e ele contava pra gente em detalhes. Não tinha TV em casa, óbvio, provavelmente eu acho que nesse período a gente também não tinha rádio, aquele rádio de pilha. Então eu lembro que meu pai contou todos os detalhes quando ele chegou depois de meses, isso me marcou muito. Eu nunca tinha visto nenhuma foto de Abílio, mas voltando o livro do Abílio, assim, algo que me marcou muito, né? Que o caminho para o sucesso, embora a gente já sabe disso, né? Mas é sempre bom relembrar, o caminho para o sucesso é cheio de desafios, de obstáculos que você precisa superar, coisas novas. Não é porque era o Abílio, não, tá? A gente consegue perceber, e na leitura, de fato, é um livro muito interessante. Ele tinha que, o tempo todo, buscar novas saídas e que ele era obstinado para dar certo o negócio. E ele queria ser o maior e ele foi crescendo e crescendo. Só que crescer é desafiador. E ele tentava superar o tempo todo os desafios. E uma coisa que também é muito importante, ele estava sempre muito rodeado de pessoas, porque quando você não sabe, você precisa se calçar, buscar pessoas para te ajudar, para te guiarem. Nos anos 2000, após décadas à frente do Pão de Açúcar, Abílio Diniz decidiu vender o grupo Pão de Açúcar. Enfim, as negociações andaram e foi a empresa francesa a adquirente. Mas ele ficou um tempo ainda, né, na empresa, e aí vocês vão acompanhar as idas e vindas e voltas e tudo mais aqui no livro, dessa questão toda que aconteceu, mas ele estava cercado de pessoas, né, de muitos advogados, de pessoas que estavam prontas para ajudá-lo no negócio, que é importante a gente estar com gente do nosso lado que pode nos ajudar e que elas sejam melhores do que nós, de preferência, né? Mas o fato é que depois do Grupo Pão de Açúcar, ele se manteve ainda em outras empresas. O legado do Abílio não vai... ele vai além dos negócios. Ele é um exemplo de uma pessoa persistente, com foco, determinada, bem-estar, e ele acreditava verdadeiramente que disciplina e comprometimento pode nos levar ao sucesso em várias áreas. Pessoas comprometidas, pessoas que sejam disciplinadas para cumprirem o que elas desejarem e que de fato elas vão conseguir, porque essas coisas são duas coisas muito importantes. Ele era uma pessoa de olhar lá na frente, de reinventar, de querer coisas novas. Uma das coisas que me chamou a atenção também aqui no livro, que eu não sabia, é que ele visitava não só as lojas, todas as lojas, né, claro, mas ele visitava os negócios pelo mundo todo para trazer através da empresa Península Participações. Abílio continuou investindo os seus ativos com participações em outras empresas. Ele ainda se mantinha muito ativo quando se efetivou de fato, e o controle do Pão de Açúcar passou a ser da empresa francesa. Então ele estava cheio de energia, ele tinha casado novamente, ele tinha 2 filhos, tinha casado com uma moça mais jovem, tinha tido 2 filhos, estavam cheios de saúde, muita vontade de viver e de trabalhar com o que ele tinha
feito a vida toda. Então, através da Península Participações, ele continuava trabalhando em outras empresas, e que as empresas são citadas aqui no livro, e falei um pouquinho sobre. Ele visitava vários negócios diferentes, claro, ligados ao negócio dele, lógico, né? Várias lojas pelo mundo todo para trazer para o Brasil o que fosse de melhor. Hoje a gente vai no mercado e tem as esteiras rolantes, né? Que você vai no segundo andar e você coloca o carrinho na sua esteira e faz sua compra e volta para o estacionamento, e tem os mercados que estão em shopping centers. Isso foi uma das coisas que a Bílio pesquisou fora do país e que trouxe o grupo dele, os mercados onde estavam inseridos, né, o negócio dele, trouxeram para o Brasil. Então ele era essa pessoa que queria trazer o que tivesse de melhor nos negócios, em tipos de negócio dele. Ele queria trazer para o Brasil, ele queria implantar aqui nos negócios dele. Era uma pessoa de visão de futuro e ele estava sempre à frente. Livro é barato? Não, o livro não é barato, mas você consegue fazer algumas pesquisas e consegue comprar livros mais baratos. Esse livro eu comprei ele usado, tá? Mas você tem outras opções hoje. Você pode utilizar os e-books. Aqui é um Kindle, mas também tem os aplicativos, onde os e-books que você pode usar no seu celular, e que os livros, os e-books são mais baratos. Você também tem as opções de audiobooks, tem as opções gratuitas de audiobooks, que você pode colocar enquanto você lava a louça, né? Enfim, tá fazendo mais alguma coisa em que você pode estar ouvindo. Hoje mesmo eu ouvi esse livro que eu falei mais cedo para vocês, O Ego Transformado, e eu estava fazendo as minhas coisas de casa, cuidando da minha filha. E agora falando sobre investimento. Invista em você. Se você não tem R$50 agora para investir em você, investe um valor menor que você tenha, tá? Investe na compra de um livro. Por exemplo, gente, esse livro aqui, hoje facilita-se muito, né? Esse livro não é novo, tá? E ele a edição dele é antiga. Deixa eu ver aqui quando que é, mas assim, não é porque ele não é novo. Escolham clássicos, tá, gente? Não escolham só porque tá todo mundo lendo o livro da modinha, tá? Escolham clássicos, escolham livros em que vocês podem aprender coisas que ficam lá. 2015, essa edição é de 2015. Que vocês, olha quantos anos já se passaram, quantas lições eu ainda tirei daqui, tá? Não fiquem lendo só livro da modinha, o mais vendido, porque a gente sabe que tem vários livros que é só da modinha, tá? Então invistam em vocês.